Olá, povo! Tudo certo? Então, aqui estamos na explicação da prova de hardware. A prova que eu vou dizer que vai ser a mais difícil do trimestre. Por quê? Porque é uma quantidade de conteúdo absurdo para uma prova. Eu não vou ficar aqui reclamando, porque o professor já demonstrou que é assim que vai ser. Então, vamos cair logo de paraquedas aqui na coisa. A primeira das coisas que a gente tem que saber nessa prova vai ser a definição de hardware, hardware e software. O que são cada um? Eu acho que essa vai ser uma pergunta tipo 100% de chance de cair. Vai cair essa pergunta. Não vejo um mundo onde que não cai essa pergunta. Hardware é a parte física do computador. Parte física, eletrônica, que sozinha não faz nada e é dependente do software e faz a conexão elétrica entre as partes. Então, basicamente, sem o hardware, não existe computador, né? Mas o hardware não funciona com o software, sem o software. O software, que seria a parte variável do computador. Não a parte variável, mas a parte lógica. Tá vendo o que eu tô fazendo aqui? Que é gravar um vídeo, escrever no Paint, software, tudo software. Desde o sistema operacional até o WhatsApp que você usa, software. Hardware, o que você pega na mão. Que nem o Lucas disse, o que dá pra chutar. Mas por favor, não deixem muito preso na cabeça essa lógica. Então, povo, eu vou falar sobre diversas coisas. Eu vou já passar agora todas as 6 partes, se eu não estou enganado, que a gente vai ver nos computadores. Eu não quero ficar muito extensa essa explicação, porque eu sei que alguns gostam de rever várias vezes e eu respeito o tempo de todo mundo. Então, vou colocar aqui CPU, RAM, HD. Vou colocar aqui placa-mãe, mas eu não vou colocar escrito inteiro, mas é placa-mãe. GPU e PSU. Então, cada peça do computador vai representar uma coisa. Então vamos começar pela CPU, povo. Deixa eu só pegar uma imagem aqui na internet rapidinho para vocês terem uma noção do que é uma CPU. Eu vou usar como exemplo esta imagem aqui. Ó, essa imagem aqui. Isso aqui é uma CPU, povo. Seria a cabeça, vamos dizer, do computador. O computador não consegue pensar sem uma CPU. Na real, qualquer parte faltando aqui não vai funcionar. O computador, basicamente. A CPU... Deixa eu dar um espacinho aqui. Ela é dividida em diversas partes, pessoal. Essas partes, que como o professor representou num quadrado, são 3. Três. Essas 3 partes, todas elas são extremamente importantes. A CPU não existe sem elas, isso é um fato. Essas que seriam o cachê, ou como o professor gosta de falar, o cache, mas a gente é brasileiro, então a gente fala de cachê.
O cachê que seria quanta... Ai, é um pouco complicada a explicação do cachê. Mas a gente pode dizer que ela é basicamente a quantidade de armazenamento... Ai, armazenamento lógico que uma CPU pode ter. Ela não é muito grande, mas é só informação bem específica que vai para dentro do cache. Entendam isso. Daí a gente vai ter o ULA. O ULA, que é Unidade Lógica Algorítmica, cara. Aritmética. Unidade Lógica Aritmética. Aqui é onde a gente faz 1 mais 1, o 2 mais 2, o 3 mais 3, o 4 mais 4. É onde acontece toda a matemática dos computadores, o código binário, tudo vai ser processado no ULA, que é a Unidade Lógica Aritmética. E por último, o UC. O C que é Unidade de Controle. Vocês querem um jeito bem fácil de entender, de lembrar disso aqui? O cachê é o dinheiro, é a grana, é o cash. O C é o mais fácil, porque as que unidade de controle do inglês fica control unit, que vira Q. Essa palavra que a gente enche a boca pra falar, porque é engraçadinho. A ideia não é ser tão esquisita assim, pô. Mas é um jeito fácil de relembrar disso aqui. É o Q. Isso aqui é a control unit, a unidade de controle. Basicamente é onde a gente vai gerenciar os arquivos. Aqui na unidade de controle é onde eles vão ver. Precisa de tanto recurso em tal lugar, tanto recurso em tal lugar e tal lugar. É um jeito fácil de analisar isso, é que pelo gerenciador de tarefa. O gerenciador de tarefa é o C falando para que lugares que devem ir os recursos do computador. A RAM, onde vai ser usada a CPU, o HD e coisas do tipo. Então é isso que serve o Q, a unidade de controle, ou o C. Por favor, povo, não escrevam Q, escrevam o C. E a ULA? A ULA é meio ruim de eu dar um jeito de ficar fácil de ver. Se vocês já leram uma coisa que a gente chama de EULA, que é basicamente o tratado de quando você vai ver um site, dá para você usar isso aqui como jeito de lembrar. Mas se vocês não acham que vão entender, assim, vocês não ficam muito confortáveis desse jeito aqui, fica com ULA. Tenta cravar na cabeça ULA. Unidade logarítmica, não, falei errado. Unidade lógica aritmética. Então, recapitulada, cachê é onde guarda informações muito específicas e muito importantes, e que quanto mais melhor na maioria das vezes. ULA, que é unidade lógica aritmética, que é onde faz a matemática, onde o código binário é desvendado. E o C, que é a unidade de controle, onde tudo vai ser visto. Então, mas tem mais algumas coisas aqui na CPU. Bem importantes, aliás, que é o clock da CPU. O clock. Clock vem do inglês relógio. Não tem nada a ver, mas o clock basicamente seria a voltagem da CPU. Eu vou usar como exemplo a minha, por causa que eu posso olhar aqui. CPU, a minha tem 2.9 GHz. Essa é a velocidade base. Pode alterar, mas o comum é 2.9. E sempre vai ser calculado em gigahertz. Pelo menos enquanto a gente não estiver no futuro, né, povo? Gigahertz, que são muitos hertz, níveis extremos. Então, quanto mais isso aqui, melhor. Eu não vou explicar o que é overclock, por causa que o professor não aplicou no texto dele. E eu acho que só vai piorar para vocês entenderem. Então, continuando, núcleos. Núcleos é meio estranho. Eu já expliquei para o pessoal ali, mas fica meio estranho. Porque, núcleos. Pensem assim.
Dentro de uma CPU tem vários mini CPUs. Esses são os núcleos, pessoal. E cada mini CPU, ela pode fazer uma tarefa diferente ao mesmo tempo. Então, se eu tiver um CPU com dois núcleos, duas mini CPUs, ele pode fazer duas tarefas efetivas ao mesmo tempo. No meu caso aqui, o meu tem 6 núcleos. Então ele consegue fazer 6 atividades ao mesmo tempo. Ai, espero que tenha ficado claro. E agora, pessoal, marcas. Marcas não é difícil de lembrar, por causa que é o seguinte. Só tem duas. A gente meio que vive num monopólio na ciência da computação. Porque não tem muita escolha. Você escolhe entre o time vermelho, que é o AMD, e o time azul, que é Intel. No meu caso, eu tenho Intel. Deixa eu pegar aqui. Opa, local errado. Eu tenho que abrir isso aqui de novo. No meu caso, eu tenho uma Intel. Ó, Intel Core i5, 14ª geração, décima geração. Não sou tão rico de ter 14ª. Então são essas duas marcas. É basicamente isso de CPU. Eu vou falar sobre os sockets na parte da placa-mãe. Na real, a parte da placa-mãe eu vou dizer que é a parte mais complicada. Mas, ó, é isso aqui de CPU, pessoal. Não muito complicado, mas ai, já dava para fazer uma prova só com esse conteúdo aqui. Seria muito mais fácil. Então, agora a gente vai para RAM. Memória RAM. Ai, é um saco isso aqui. Então, o que vocês têm que saber da memória RAM? Ela é volátil. O que significa volátil, Henrique? Ninguém perguntou isso, mas... Ó, volátil é quando... É basicamente, eu vou falar já nos termos em computador, por causa que volátil tem um significado, mas só quer saber do significado de computador. Volátil, quando você desliga a energia do computador, some a memória RAM. É isso. Então essa memória aqui, ela vai ficar até você desligar o computador. Por isso, gente, desliguem seus computadores. Vejam que às vezes o teu computador está 5 dias aberto. Por favor, chequem. Você pode ver pelo gerenciador de tarefas. O computador você acha que desligou, mas na realidade não desligou. Vejam isso. Então a memória é volátil. Quando ela desliga, daí sim que a memória vai ser cortada. A memória RAM é a memória primária. Primária. Pessoal, não entende isso errado. Por favor, cara. A memória RAM que é a primária, não o HD. É a memória RAM que é a primária, não o HD. O HD é secundário, não primário. Primário é a memória RAM. Então, uma memória RAM, ela é classificada de vários jeitos diferentes. Primeiro a gente tem a frequência da memória, né? Deixa eu fazer aqui um pentezinho para vocês. Ó, esse é o pente. Eu não sei que DDR isso aqui seria, mas é uma DDR. É o pente de RAM. Um pente, ele vai ser classificado como algum dos 5 tipos de DDR. DDR que eu não faço ideia. O que significa? Ele vai ser vai ter um número de armazenamento em gigabytes e vai ter uma frequência, que seria a velocidade. Vou colocar como, né? Velocidade ou frequência. Vou pegar, por exemplo, a minha RAM. Deixa eu ver se tem todas as informações dela. Ó, a minha memória RAM, ela é dual channel. Depois eu entro eu já entro no que é dual channel. Espera, eu sei que já veio na cabeça de vocês. O que é?
Já explico. Mas, ó, isso aqui é uma DDR4. Eu consigo entender por causa da velocidade. Isso aqui é uma velocidade de uma DDR4. Quantos gigabits eu tenho? 8 por pente. Então eu tenho 16 no total. E a velocidade é de 2666 MHz. Lembra, isso aqui é megahertz, pessoal. Não escreve, pelo amor de Deus, não escreve gigahertz para velocidade de RAM. Não escreve. Gigahertz é para processador. Megahertz é para RAM, pessoal. Não escreve isso errado. Vocês vão tomar errado se vocês escreverem isso aqui. Entenderam? Ó, megahertz para RAM, gigahertz para o processador. Por causa que gigahertz é tão infinitamente maior que megahertz que vocês vão estar tipo falando que vocês estão falando da DDR14, não a DDR4. OK? Ah, e não levem isso como assunto. Eu não tô chamando vocês de burro. Sei lá, eu acho que agora vocês vão achar. Mas é só por causa que tem que ter cuidado com essas coisas. Isso é o que leva, isso que dá entre tipo uma resposta correta e uma resposta meio correta que fica errada. Continuando. Ai, ai. Uma memória. Ai, é um saco essa parte aqui. Mas uma memória, ela pode ser separada em vários jeitos. Que é quad channel, single channel e double channel. Basicamente, tá vendo esse jeito aqui que eu tô fazendo, pessoal? Isso aqui seria um single channel. Vocês pensariam que é um quad channel, né? Mas na realidade não é. Por causa que é o seguinte, um barramento, ele está conectando várias memórias RAMs. O que significa single channel, dual channel e quad channel? Eu acho que não ficou muito claro com a explicação do professor. Tipo, a gente sabia como é que você via numa placa, mas não por quê. É o seguinte, para cada barramento, se você colocar, vamos dizer, eu tenho um barramento, esse aqui ele vai estar consumindo 2 RAM. Por que ele não é dual channel? Por causa que é um barramento compartilhando a sua potência entre 2 RAMs. Enquanto um dual, dual channel de verdade estaria mais ou menos assim. Pera aí. Ah, que merda. Por que ele estaria assim? Ele estaria assim, a gente removeria esta parte aqui. Ah, tá mandando pro branco. Ai, 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 ai. Meu paint tá quebrado. Tá. Ele estaria assim, ó. Ele separaria dessa forma aqui. Por quê? Cada um desses, vamos dizer, T's que eu fiz, seria um barramento. E esse barramento só tem que gastar uma parte da sua energia. Então é mais fácil um barramento fazer o trabalho de ver uma RAM do que um barramento fazer o trabalho de trabalhar com 2 RAMs. É a mesma ideia na vida real. Você tem 2 pessoas, vamos dizer. Essas 2 pessoas têm que cortar um toco de árvore. O que vocês fariam? Vocês fariam uma pessoa cortar 2 tocos ou você faria cada pessoa cortar um? Essa que é a ideia. Então você deixa com que cada uma dos barramentos corte um toco, uma rã. Não sei se ficou bem certinho. E o quad channel, a gente repete a ideia do dual channel, só que 4. Também o professor quase não mostrou o que é quad channel, mas é representado de uma forma mais ou menos. Também vocês têm que saber, ó, é bem raro a gente ver outro tipo de largura, por causa que as memórias de hoje em dia é tudo 64 bits. Se vocês não se lembram, povo, acho que foi a primeira aula de hardware.
com esse professor, 8 bits, que é a menor unidade de processamento, é igual a 1 byte. 1 byte, que quando a gente vê, eu tenho 256 gigabytes, é que a gente tem 250 bilhões de bytes. É uma unidade muito pequena, bits. O barramento usa bits. Estranho. É sim. Ok. Isso aqui é a RAM, pessoal. Recapitulando. A RAM é uma memória volátil. Quando você desliga ela, ela apaga tudo que tem nela. Eu tinha que explicar. Pera aí, eu vou explicar também o processo, que é... Eu quase esqueci dessa parte. Pera aí. Vou explicar mais uma parte. Só lembrem que é volátil e primária, e tem tudo isso coisa que eu já expliquei. Mas tem uma parte que eu não expliquei, que é como funciona o swap. Mesmo que ele não ele disse que não ia cobrar, mas do mesmo jeito. Eu vou fazer esse caminho aqui, ó. Imaginem que isso aqui é a CPU, pessoal. Isso aqui é a memória RAM. Isso aqui é o nosso HD. Então, quando a gente chega e vai abrir um aplicativo, deixa eu abrir, vamos ver, o Discord. Vai demorar para abrir meu Discord. Meu Discord tá demorando demais. Vou abrir minha Steam no lugar. Abri minha Steam, ela tava na RAM já, mas vamos fingir que não tava. Quando a gente abrir um aplicativo pela primeira vez, a CPU vai falar: Ei, HD, abre o coisa aí. O HD ele vai falar: Tá, receba. Só que é o seguinte, eu não vou mais entregar isso pra você, porque é um saco fazer isso. Então, RAM, você virou meu sujeito. De agora em diante, quando a CPU perguntar para eu dar coisa para ela, você vai entregar. Então agora a CPU ela vai pegar e falar de novo: Ei, HD? Então não vai ser o HD que vai mandar dessa vez. É a RAM. E vai ser assim. Agora a CPU vai comunicar com a RAM em vez do HD. E lembrando que a RAM é infinitamente maior do que o HD em velocidade. A RAM é extremamente mais rápida. Eu explicaria o swap, mas o professor não cobrou. Ele disse que não estava. Não estava no slide, então não vou cobrar. Eu sei lá. Eu vou explicar o swap de uma forma. Nem vou escrever aqui no slide. Só para caso. O swap é assim: quando a memória RAM fica cheia, e não tem mais informação para onde a informação ir, o HD ele entra no lugar da RAM. Ele basicamente serve como memória RAM, só que é extremamente mais lento. É isso, swap. Swap é escrito assim, pessoal. Muito diferente do que o professor escreveu. O professor não sabe inglês, pessoal. Eu não sei como. Swap, S-W-A-P. Então, é isso que é RAM, pessoal. RAM é isso. Agora eu diria que é a parte mais difícil. É um saco falar sobre isso, mas a gente tem que falar. HD, SSD e NVMe. O que é, pessoal? Então, a gente vai falar sobre o Hard Disk Drive, o Solid State Drive e o NVMe, que eu não faço ideia o que significa. Em resumo, esse cara aqui, ele tem contato... A gente vai pegar uma placa-mãe e a gente vai pegar o NVMe. O NVMe só é um tabletinho. Ele é um pentezinho bem pequenininho, um pentezinho. Aí vai chegar e enfiar esse pentezinho aqui, e pronto. Ele vai ter contato direto com a placa-mãe. Então, o NVMe é a última tecnologia de ponta. Não, é claro que tem variações. Tipo, eu tenho um NVMe. É rápido, é bom, minha vida é boa. Daí a gente tem o SSD. O SSD ele é basicamente igual ao HD.
A gente vai pegar o HD. Ele é como se fosse um HD, só que sem o disco. O HD normalmente tem um disco. E ele não tem. Ele vai usar o mesmo cabo SATA, aquele cabo vermelho lindo, maravilhoso, que vai conectar com a placa-mãe. E por último, o HD. O HD ele é o mesmo 500 do SSD, só que ele tem um disco. E ele também conecta com o cabo SATA. Ah, e na dúvida, SATA é escrito assim, ó. E é uma palavra importante, porque a gente sempre fala de cabo SATA. Esse era o meu WhatsApp, nem precisam olhar. Então, é o seguinte. Eu vou apagar essa parte aqui. Desculpa quem tem toque, mas vai ficar com um monte de pedaço feio mesmo. Porque eu não tenho tanto tempo pra... Então, o HD, ele é escrito por RPM. RPM que significa quão rápido esse disco aqui gira. Quanto maior RPM, mais rápido ele gira, então ele serve a mesma coisa de dB por segundo. Megahertz, né? Mesma coisa. A entrada do NVMe é a PCIe. É esquisito, né? Tudo nessa terra é feito por PCIe. É muito confuso, mas é uma entrada PCIe. Não é daquelas onde você coloca por cima, é uma entrada bem específica. Por causa que na real, PCIe é um nome meio padrão, por causa que é tipo PCI Personal Computer Interface Express, que significa tipo interface de computador pessoal expresso. Então é como se fosse uma entrada padrão a PCI, por isso que a gente vê toda hora ela. PCIe. Uh, e o NVMe é dividido em MSATA e M2. Na dúvida, povo, o MSATA ele é em formato de chifre. Ele é assim, ó. Enquanto o M2 ele é assim. O M2 é melhor do que o MSATA na hora de colocar numa placa-mãe. E eu já vou pegar uma imagem de uma placa-mãe e desenhar nela ali bonitinho para vocês entenderem. Falando de placa-mãe. Vamos lá, pessoal. Placa-mãe. Talvez a parte mais difícil. Então, eu vou fazer um quadrado aqui para representar a placa-mãe. E eu vou escrever, ó, deixa eu pegar uma imagem de uma placa-mãe aqui. Só que eu vou tirar todas as partes que a gente não tem interesse, né? Por causa que tem muita furela. Sei lá como é que é o verbo, desculpa, povo. É furela. Quando a gente vê uma placa-mãe. Porque é um monte de circuito. É circuito impresso. É impresso por máquina laser. Imagina que loucura, gente. Então, eu vou marcar as partes importantes que eu acho aqui. Isso aqui... Eita, não tem como... Oh, como eu odeio. Eu odeio o Paint. Falo isso toda hora, né? Eu tinha que trocar, talvez. Não vou. Eu vou colocar aqui com uma caixa do processador. A trava dele. Aqui vão ser as memórias RAM. As entradas DIMM. É PCIe também, mas é DIMM. É diferente. Eu vou colocar aqui as entradas, as conexões de energia. Eu vou colocar mais uma entrada aqui, por causa que normalmente é dividido em duas. Eu vou colocar azul as entradas de vídeo.
Colocar uma bolinha que represente a bateria da BIOS. Não é perfeito isso aqui. Isso aqui é bem longe de perfeito, pessoal. Isso aqui é mais ou menos como seria uma estrutura básica de uma placa-mãe. E, tipo, básico aos extremos. Isso aqui tá horroroso. Ah, e quem reclamou da música Dark Souls no fundo? Não vou trocar, tá, pessoal? Ela é ótima, essa música aqui. Ah, tá, tem algumas coisas que eu não coloquei aqui. Eu vou colocar só mais uma coisa que eu acho importante colocar, que seria o NVMe. Ok. Aí eu vou primeiro começar pela CPU, né, pessoal? A CPU, eu vou separar em vários fragmentos aqui a placa-mãe. A gente vai começar pela CPU e a gente vai evoluir disso. A CPU é uma das primeiras coisas que a gente analisa numa placa-mãe. Por causa que quando a gente fala de CPU, a gente está falando de duas entradas. Essas que é PGA e LGA. Henrique, qual é a diferença das duas? A gente viu um monte. Mas ó, eu vou usar o exemplo do Vinícius. Quando a gente fala de P, a gente fala de buraco, meu. Buraco. Então, é porque tem buracos na placa-mãe. Daí o processador tem pininhos. Você coloca. Eu vou pegar aqui como exemplo. Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Isso aqui seria uma PGA. É uma M4, que é uma das mais recentes. Ela tem vários buraquinhos que você vai colocar a sua entrada. E a trava dela, ela é meio esquisita. Ela é só uma alavanquinha, ela não tem uma trava por cima. Mas funciona. Dúvida? CPU AM4. Ah, escrevi errado, pessoal. AM4 aqui. Ó, tá vendo como a bunda dela é? Tá, a qualidade tá horrorosa. Desculpa, pessoal, mas... Aqui, ó. São vários pinos. Enquanto a entrada PGA em si é assim. Vários buraquinhos. E daí o outro tipo que a gente tem é a LGA. A LGA ela não fica exposta. Aqui, ó. A LGA, ela que vai ter os pinos para fora. E a placa ela vai ser lisa. É tipo bunda de neném a entrada. Não, nossa, ficou horroroso essa fala. Ai, que nojo. Desculpa, pessoal. Eu não penso antes de falar. Uh, a placa-mãe vai ter os pinos e o processador vai ser liso, vai ser tipo uma careca. Uma careca. Ela não vai ter. Ela só vai ter pequenos lugares onde que vão ser conectados a esses pinos. Não vão entrar diretamente, mas vão entrar em contato bastante. Ó, um exemplo é isso aqui, ó. É liso a CPU, pessoal. Ah, eu tô perdido. Pera aí. Tá. Continuando. Então eu vou falar um pouquinho também dessas loucuras aqui, ó. Só dando uma ideia, ó. Isso aqui é o NVMe, tá? É uma entradinha PCIe bem curta que vai ter aqui, que vai ser virada meio de lado. E deve ter um parafuso aqui prendendo o NVMe. Eu vou ver se eu acho uma imagem. Ó, isso aqui é o NVMe, pessoal. Daí vai ter um parafuso aqui que vai fechar. Aqui a gente tá olhando no notebook, mas é os mesmos 500 no PC. Às vezes tem esses thermalpad, porque é extremamente quente o NVMe. Extremamente quente. É muito quente. Entenderam?
Por causa que a quantidade de bits passando, isso faz com que sobrecarregue as informações e fique caro. Ó, marcação aqui pra vocês, ó. Então, a gente vai falar aqui da RAM também. A RAM também é PCI, é horroroso, mas é uma diferença. Isso aqui é DIMM. DIMM é basicamente o que separa PCIe do PCIe da memória RAM. É DIMM. É uma entrada DIMM, que também que é chamada. Aqui seriam a entrada dos cabos SATA. É onde você vai colocar o cabo SATA. Ó, você vai colocar o cabo SATA aqui e vai conectar num HD. Eu sei que tá sendo muita informação jogada pra vocês uma vez só que eu acho que não tem jeito mais fácil de explicar isso aqui, tá, pessoal? Vocês meio que vão ter que dar umas voltas no vídeo pra pegar as ideias. Eu meio que tive que entrar na mesma ideia do professor, porque eu não tive outro jeito de fazer. Que é primeiro explicar todas as peças, daí ir falando a localização delas. É meio ruim? É, mas a placa-mãe ela meio que tem que ficar por último, porque não tem muita. Não é muito bom de fazer isso aqui sem. E por último tem as. Aqui o PCIe. PCIe é meio complicado. Mentira, não é muito. Aqui a gente vai ter um PCIe 16X. Como que dá pra saber isso, Rick, mano? Primeiro, é grande. É o mais grande de todos, o 16X. E ele vai ter uma trava na esquerda. Eu vou pegar aqui de uma placa-mãe de verdade, só pra vocês terem noção. Ó, aqui é meio ruim a imagem, mas ó, tá vendo que isso aqui é uma trava? Então, isso aqui é pra colocar placa de vídeo, que eu já vou entrar a seguir. Então a gente coloca aqui. A 16X é exclusivamente pra isso. Eu não sei nenhum outro tipo de placa que vai na 16X. Eu acho que o professor não vai cobrar também, porque ele não falou nada sobre. E eu posso explicar o resto. Eita, aqui. Isso aqui seria a PCIe. Um X? Eu acho que é um X, povo. Eu não me lembro se é um ou dois. Isso aqui é 8. Dá pra saber pelo tamanho. Ambas não tem trava. E por último, esse roxo aqui eu deixei de cor diferente porque é só uma PCI. É meio raro hoje em dia? É. Por causa que a PCI só é velha. Não funciona pra muita coisa. A PCI, a gente vai ver que nem ela vinha te perguntado. Isso nem eu sabia. Mas a trava da PCI normal fica pra direita. PCI elas têm um buraco. Eu vou pegar de uma placa-mãe de verdade aqui pra vocês terem uma ideia. Ó. Ai, pior que é tudo placa nova. É meio ruim de explicar. Ai, povo, aqui ó. Isso aqui é uma PCI comum. Porque ó, tá vendo que todas essas aqui elas têm um pequeno pingo aqui na esquerda? Esse pingo significa que ela é uma Express, enquanto essa aqui só é uma PCI comum, porque ela tem uma entrada para a direita. Ela tem um pingo para a direita. Compreendem? Espero que sim. Qualquer coisa volta no vídeo. Eu já quero ver isso uma explicação disso ali. Ai, tá, agora eu tenho que explicar duas coisas. Eu vou explicar primeiro a BIOS. Povo, o que é a BIOS? A BIOS. Peraí. Eu esqueci de avisar, né, povo? Placa-mãe, se você tiver uma questão, o que ela faz? Ela gerencia a energia no dispositivo, nas peças.
Aí a gente ainda vai ver a fonte, né? A fonte ela entrega energia da tomada pra placa-mãe, pra placa-mãe entregar pro resto das peças. Então, a gente vai falar sobre a BIOS. Isso aqui, tá vendo esse círculo feio, horroroso? Isso é a bateria da BIOS. A BIOS vai ser separada de duas formas, que é a padrão, que é a BIOS, e a mais nova, que é UEFI. O EFI é uma separação bem ligeira. Basicamente, se vocês se lembram do exercício, o EFI suporta. Como é que eu não falei dessa parte, mas ela suporta níveis de PCIe. Porque placas também separam níveis de PCIe. Não é muito drástico a diferença, que nem as DDR, mas ele funciona. Ai, peraí, eu dei uma dormida. Mas ele faz essa evoluída. Só para vocês terem uma ideia. A UEFI, de diferença da BIOS, ela tem o modo seguro, onde que você pode abrir o modo seguro para não entrar vírus e coisas do tipo no seu computador. Ela é mais segura no firewall. Eu não vou explicar o que é firewall, porque nem eu sei direito. Só saiba de uma coisa. É mais fácil de você ser protegido de hackers. Enquanto a BIOS ela é a padrão. Deixa eu pegar imagens de BIOS, porque eu acho que muitos de vocês nunca abriram uma BIOS. Acho que eu nunca tinha abrido até pouco tempo atrás. Ó, tá vendo essa tela horrorosa? Parece que veio de um computador dos anos 80. Não, todo computador tem essa tela. E vem naquela bateriazinha. O que você pode fazer na BIOS, pessoal? Você pode colocar qual HD vai abrir teu computador. Você pode mexer na voltar, como gira essas ventoinhas e coisas do tipo. Enquanto a UEFI, ela é uma versão mais bonita. Ó, toda bonitona, tecnológica e coisas do tipo. E tem aquelas coisas extras que eu falei. Se eu não estou enganado, a pilha da BIOS, essa aqui, ela é 12 volts. Se não tá 12 volts é porque a pilha morreu. É uma energia padrão. Posso estar errado. Pode ser um pouco menos energia, mas é por volta de 12 volts. Então, eu vou falar das duas últimas entradas que ficaram lá em cima. Que, sem dúvidas, elas são as mais importantes, estranhamente. Elas são as entradas de fonte. Eu já vou explicar da fonte, mas eu primeiro preciso passar por essa parte aqui da placa-mãe. Aqui seria uma entrada ATX. ATX 24, que significa 24 pinos. Seria 12 de cada lado. E ela é separada em uma grade assim, ó. Só que não é 24. Vou pegar uma imagem aqui para vocês terem de exemplo. Seria esta parte aqui, ó. Tá vendo aqui que são vários pinos? Então, a fonte ela vai ser colocada, uns cabos dela é aqui. Enquanto aqui vai ser o... Qual que é o nome da entrada? EPS 12 volts. Que seria um pino que é 12 por 4. Não é, vocês não precisam saber os exatos. Só precisam saber o nome das entradas, pessoal. Olha, eu tenho que me desculpar muito pelo jeito que eu tô explicando. Mas eu acho que esse aqui é o mais fácil de eu explicar. Por causa que é muito conteúdo de uma só vez para uma prova. Só continuando. Essas entradas ambas vêm da fonte, que é a próxima parte. Então, é mais ou menos isso aqui os cabos, como é um design de uma placa-mãe. Eu tirei todas as firulas que tem na placa-mãe e deixei só as partes que interessam pra gente. Sem coisa bonita e coisa do tipo. Então é assim que é uma placa-mãe. Agora a gente vai falar sobre
PSU. Eu vou colocar esse antes da GPU. Mesmo que a... PSU, o que é PSU? Eu não sabia disso. Esse foi o meu WhatsApp também, não precisa olhar. É fonte de alimentação. A famosa fonte. A fonte é a que dá os cabos ATX. Ela também dá o cabo. É o ATX, o SFX e o TFX. Não faço ideia o que é esses dois. Sendo sim, completamente sincero, eu nunca vi esses nomes na minha vida. Eu acho que são placas mais velhas. E eu não vou conseguir responder pra vocês. Eu acho que vocês mesmos vão ter que estudar um pouquinho sobre isso aqui. Mas, o que mais importa é esse ATX. E ele vai dar a entrada que eu mencionei antes, que é o EPS12. Se vocês não conseguem identificar o que é a fonte é aquela caixa de energia. Onde que a gente vai colocar o cabo dela na tomada. Ela vai passar energia e vai dar para nossa placa-mãe. É isso. É um conceito bem tranquilo. Eu não gosto de explicar como que funciona isso aqui. Não. Essa parte, o que vocês precisam saber? É um pouco de elétrica, mas é bem tranquilo. Vocês vão pegar AC, sabe o que é AC? Muitos de vocês sabem, principalmente a piazada que já viu não é termômetro, é uma coisa que conta energia, pô. Até eu esqueci, desculpa. Mas, AC significa corrente, corrente de alternância. Pô, pior que não é exatamente isso. Pera aí. Até eu erro. Na real, eu erro bastante. Só que não, parece bastante. Desculpa. É corrente alternada, pessoal. Isso aqui vai ser corrente alternada. A corrente alternada é aquela energia que ela fica soando na tomada. Ela vai passar às vezes tantos volts, daí tantos volts, tantos volts. Vai transformar essa corrente alternada em uma corrente contínua. Se não me engano, é assim mesmo. Vai transformar numa corrente contínua. Na dúvida, vocês já escutaram aquela banda AC/DC? Você pode usar isso aí como uma analogia. A AC/DC vem disso aqui, que é a corrente alternativa para corrente contínua. E eu vou mostrar para vocês isso aqui. Além disso, né, a fonte ela serve para caso tenha uma sobrecarga de energia, ela explode em vez do equipamento e coisas do tipo. E eu vou mostrar essa tabelinha aqui, ó. O professor cobrou isso aqui, mas eu acho tão... Isso basicamente é o quanto da energia que não é jogada fora. Isso aqui, vocês precisam basicamente ler, O plus sem nada é o pior, o titanium é o melhor. Isso é o 80 plus, que significa que ele joga 80% para cima de energia não fora. Ele basicamente o quanto que ele aproveita da energia. Sendo 100% sincero com vocês, é inútil a gente saber isso no Brasil. Porque no Brasil, a gente não é cobrado por energia jogada, não jogada fora, mas tipo, esse tipo de energia que a PCU salva. Então é claro que selos melhores significam que a fonte é melhor. Só que saibam que quanto mais para direita esse selo aqui tá, mais energia ele salva. Então, melhor a fonte. A fonte, ela é dividida em watts. Vocês podem olhar no slide do professor como que os watts é. Mas, resumindo,
850 a mais é o ápice. Por causa que é tipo, as coisas que mais consomem energia no mercado consomem 850 pra cima. Então 400 às vezes é bom. Se eu não me engano, eu tenho uma de 600 watts. Eu rodo coisa. E eu não tenho. É o meu WhatsApp novo. Não é coisa muito pesada. Então, é isso. PSU. Agora, o último conteúdo. Finalmente eu não aguento mais. GPU. Quem joga, que é a maioria piazada, sabe o que é? Placa de vídeo, pessoal. Aquela placa de vídeo. Isso aí. Então, placa de vídeo. O que a gente tem? Nvidia, Intel e AMD. Nvidia é a melhor. Eu sempre fui defensor da AMD, mas aqui eu tenho que falar. Nvidia é a melhor. E eu tenho que falar basicamente o básico. A GPU ela pode muitas vezes estar na CPU. Isso significa que a GPU ela é integrada. Ela já é integrada no sistema. Então você não precisa de uma placa. Sabe aquelas placonas? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui, por exemplo. Na RTX. Tá vendo essa placona aqui? Isso aqui é uma 4090. É tipo a melhor placa que tem no mercado. Eu sei que lança 5090, mas eu não gosto da 5090. 4090 é tipo a melhor do mercado. Em questão de preço barra potencial. Porque a 5090 é um absurdo. Por pouco melhora. Mas normalmente isso aqui é uma placa dedicada. Dedicada é quando ela fica separada do resto do sistema. Ela é tipo, é basicamente um computador, é um mini computador. Então o Placon, Le Placon, essa tabelona que você coloca no PCIe 16X, é uma dedicada. Exemplo de uma placa integrada é Intel Graphics, que você olha no teu computador. Isso quer dizer que é só os gráficos integrados da Intel, que quer dizer que é uma GPU integrada. PGA? O que é PGA, cara? Ah, eu vou falar só duas coisinhas. Umas duas últimas coisinhas. Isso aqui é PGA. Vai ter uma entrada onde que você tem que colocar que basicamente vem na fonte. É só isso. Você vai pegar e conectar. O PGA funciona daí. E por último, a VRAM. A VRAM eu acho que não vai ser cobrada. Mas resumindo, uma placa de vídeo tem um pouco de RAM que é exclusiva para gráficos. Você vai ver isso aonde? Edição de vídeo e jogar. A gente usa muito a VRAM jogando. Mas quanto melhor a placa de vídeo, mais de tudo ela vai ter. Mais voltagem ela vai consumir, mais VRAM ela vai ter, mais ventoinha ela vai ter, mais tudo. Maior ela vai ser. É isso. É isso o conteúdo, piazada. Piazada não. Vocês já sabem, eu sempre falo da coisa dos gurios e gurias. Então, é isso. Eu vou fazer aqui uma recapitulação, não. Só colocar aqui as coisas principais que a gente viu. A gente viu o que é hardware. O que é software. O que é uma CPU. O que é RAM. O que são sistemas de HD, SSD e coisas do tipo. O que a placa-mãe faz. O que as GPU fazem e os que as PSU fazem. É claro que a gente viu muita coisa no meio, como BIOS, cabos.
Pessoal, eu esqueci de falar uma coisa das placas-mãe. Placas-mães, elas têm diferentes tamanhos, tá bom? Ai, eu desculpo muito por não ter colocado esse conteúdo aqui no meio, lá na parte da placa-mãe. Que eu esqueci mesmo. Ah, elas têm vários tamanhos, as placas-mães. Elas podem ser micro TX, ATX e tem mais um tamanho. Basicamente, quanto maior, mais entradas ela vai ter. Vamos ver, ó. ATX. Ó, isso aqui é um exemplo perfeito. Mini ATX é tchutchuquinha. Micro ATX é do tamanho comum, eu diria. ATX já é meio gorda, nem enorme. É exagero. Isso aqui é para servidor. É um eATX. É isso. Vai ter mais slot de tudo, basicamente. Então é isso, pessoal. É muito conteúdo? É. É um exagero? Sim. Eu Foi fácil pra mim? Sim. Mas é por causa que eu tô basicamente um ano aprendendo sobre isso aqui. Eu tenho um curso já disso aqui. Então, pessoal, lembrando, pra vocês salvarem um pouco da sanidade mental de vocês. Porque às vezes a gente vai ter gente que vai tirar notas horríveis aqui. Isso é comum, pessoal. Uma hora ou outra vai acontecer com todo mundo. Às vezes não vai acontecer com teu amigo e você vai ficar triste, você vai achar que você é o pior do mundo, um merda. Não, você não é. Você está fazendo muito mais do que muita gente. Saibam disso. De resto, é isso, pessoal. Eu vejo vocês, eu acho que em matemática, talvez. Não sei qual exato vai ser.